Quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O assunto desta semana, dons espirituais. E o tema para hoje, o dom de línguas. Como entender o dom de línguas? Em harmonia com as manifestações desse dom registradas em outras partes da Bíblia, como em Marcos 16, 7, Atos 2, 1 a 13, Atos 10, 44 a 48 e Atos 16, 9, o dom de línguas tratado em 1 Coríntios é muito provavelmente a capacidade concedida pelo Espírito Santo de falar idiomas estrangeiros. Paulo menciona o dom de línguas na lista de dons em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Veja 1 Coríntios 12, 28 a 30 e 1 Coríntios 13, 1 e 8. Contudo, ele se refere a esse dom repetidas vezes em 1 Coríntios 14. De fato, a palavra grega glossa, que quer dizer língua, ocorre mais de 20 vezes em 1 Coríntios, nos capítulos 12 a 14, sendo que 15 ocorrências apenas no capítulo 14. Além disso, em 1 Coríntios 14, 21, também aparece o termo grego heteroglossos, que quer dizer outras línguas. Esse número elevado de referências indica que o tema tinha importância especial para Paulo. O uso indevido e o abuso desse dom na igreja de Corinto causavam desordem e confusão no culto público. 1 Coríntios 14, 23, 27, 33 e 40. A razão pela qual o falar em línguas deve ser acompanhado de interpretação é que as línguas precisam ser compreensíveis, 1 Coríntios 14, 9. Do contrário, não há proveito em usar o dom, 1 Coríntios 14, 6. Isso explica por que Paulo deu tanta ênfase à interpretação e ao entendimento. É evidente que ele não criticava o dom de línguas em si, mas, como veremos amanhã, a importância excessiva que os coríntios lhe atribuíam, o que levou ao descuido do dom de profecia. É importante observar que, embora Paulo desejasse que todos em Corinto falassem idiomas estrangeiros, 1 Coríntios 14, 5, ele não esperava que isso ocorresse com todos, 1 Coríntios 12, 10. Por isso, a ideia de que todos devam falar em línguas como prova do batismo no Espírito Santo é uma perversão do ensino paulino em 1 Coríntios 12 e 14. É importante compreender que a manifestação do dom de línguas no dia de Pentecostes teve objetivo evangelístico e nada mais. Veja como o texto diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios.
Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Está em Atos, capítulo 2, versos de 1 a 11. Veja que o texto diz no verso 5 que estavam em Jerusalém naquele dia pessoas vindas de todas as nações do mundo. Como Deus resolveu o problema do idioma para que todos ouvissem o Evangelho? Concedendo o dom de línguas. Não se enganem e nem se deixem enganar. Deus concedeu o dom de línguas com o propósito de evangelizar. A pergunta que eu formalizo para concluir o tema de hoje é: se o uso do dom de línguas não for usado para evangelizar, qual a sua utilidade? E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.